Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aline Calabrese e hoje, relato espiritual, é sobre um senhor que morava nas ruas de Porto Alegre. Vem comigo. Então pessoal, eu passei por alguns breves momentos viajando pelo Brasil. E eu e meu esposo, a gente ficou um tempo em Porto Alegre pra gente conseguir visitar museus, toda a parte de teatro, que tem bastante na capital. Eu e meu esposo somos pessoas do interior, então a gente queria conhecer muito mais, né? Se aprofundar mais na história de Porto Alegre, assim como a gente fez em outras cidades do Brasil. E nesse dia específico, isso foi em 2022, teve um momento que eu limpei tudo isso aqui nos meus cadernos, tá? Cada relato, como eu mencionei nos outros vídeos, eu relato nos cadernos. Mas eu achei bem interessante mencionar esse relato que eu tenho guardado, que eu tinha limpado a casa, tava com a casa, com o apartamento, na verdade, né, limpo, já tava tudo certo, quase finalizado tudo, só que eu tinha que levar os lixos. Então eu peguei os lixos para levar, tinha 2 elevadores, um mais novo e um bem antigo, que era um apartamento, era um prédio bem antigo de Porto Alegre, quase no centro ali, que a gente conseguiu. E descendo, quando eu botei os lixos ali, entrei naquele elevador antigo, eu senti uma presença já, uma presença espiritual. E na hora eu fiz a pulsação de energia, porque se for alguma coisa que não seja da luz, se for alguma coisa que os meus mentores não estão por perto, enfim, eu já consigo expulsar dali, né? Já emana a luz e vai que vai, né? E eu continuei sentindo aquela energia. E me veio que foi autorizado pelos meus mentores, aquela presença. E eu me lembro que ele falou algo que foi muito impactante, assim, uma voz rouca, assim, bem rouca. E falou que os malditos cachorros. E eu, malditos cachorros. E desci, passei pela recepção, tinha o senhorzinho da portaria que era muito gentil. Passei pela lateral, as lixeiras ali de Porto Alegre no centro são os containers. Então eu tinha que caminhar até levar o lixo lá no container, então eu tinha que caminhar 2 quadras do prédio onde eu tava. E levando os lixos na mão ali, eu escutei, tá vendo aquela marquise antiga ali? Tá vendo aquele prédio caindo aos pedaços? Eu morri ali embaixo. Eu olhei, deletei os lixos no container, cada um orgânico, seletivo. Eu voltei, fiquei olhando para aquele prédio e não me veio mais nada. Emanei de novo energia boa, amor para esse irmão e não me veio mais nada. Tava subindo, voltando, retornando as 2 quadras, retornando, passando pela portaria novamente, subindo o elevador, chegando na minha casa, que daí eu escutei esse senhor falar. Dessa vez foi apenas, eu só escutei, eu não visualizei a vestimenta dele, foi só a voz e eu só sentia a presença, só aquele vulto. Eu não chegou a ficar bem definido. E ele mencionou que ele morreu embaixo daquela marquise. E muitas vezes ele disse que ele queria que a marquise caísse na cabeça dele. Só que não caía. Ele veio morrer por câncer na garganta. E ele falou que ele foi hospitalizado várias vezes e ele gostava do hospital, por mais que ele estivesse com esse problema na garganta, porque ele era visto. Porque eles eram obrigados a cuidar dele. Eles eram obrigados a olhar para ele. Era um momento que... Só que quando eles mandavam ele de volta, que ele ia para esses lares das pessoas de rua, enfim, né? Ele disse que ele não queria ficar em lar de nenhum lugar, não queria ficar em lar de idoso, não queria ficar porque tinha muitas regras.
E ele não era uma pessoa que gostava de seguir regras, ele falou. Mas ele disse que ao longo do tempo, ele disse que ele passou a ter inveja dos cachorros. Porque na correria do dia a dia, eu entendi, na correria do dia a dia, muitas vezes a gente tá indo, voltando de vários compromissos, trabalho, escola, faculdade, e N compromissos e acaba não tendo, a gente sempre vê que a caridade é somente o doar algo físico, né? Um prato de comida, uma água, uma roupa, sempre o físico. E a gente esquece do olhar, da caridade, do olhar humano, né? Do olhar o outro com carinho, com amor, como o nosso irmão. A gente esquece disso. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, porque Porto Alegre, para quem conhece, nossa, tem muitos moradores de rua, como as grandes metrópoles têm, né? Grandes centros. E eu conheci alguns. E tem muito morador de rua, né? E Porto Alegre não é diferente. E ele falou que ele começou a sentir inveja dos cachorros, porque as pessoas passavam pelos cachorros, eles estando na rua ou não, com seus donos, e as pessoas olhavam com carinho, com amor para esse cachorro. E ele estava ali, ele só tinha a caixa de papelão dele, aquela marquise que ele disse que ele não caía sobre a cabeça dele de uma vez. E ele não tinha mais nada, porque ele não tinha família, não constituiu família, não teve filhos, estava ali sozinho. E ele disse que a vida dele foi, o final da vida dele principalmente, foi como se ele não tivesse existido. E isso é uma dor que, nossa, a pessoa passava por aqui como se ela fosse invisível. E que muitas vezes a gente passa pelos moradores de rua, não só pelos moradores de rua, mas enfim, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e a gente não tem esse olhar humano, né? Esse é o olhar de acolhimento, de amor, de carinho, de fraternidade, como irmãos, como Jesus tentou enfiar na nossa cabeça e a gente está ainda patinando, tentando entender o que é esse amor que Jesus tentou nos ensinar, né? Eu não tenho religião nenhuma, não sou contra religião nenhuma também. Eu sou aberta à espiritualidade, tanto que conversam comigo espíritos Exu, Pombagira, Preto Velho, os médicos, ET, não me importam. Importa que é da luz. Para mim isso que é o mais importante. E esse irmão, ele foi acolhido, encaminhado, mas ele veio deixar essa mensagem pra gente, que ele faleceu com inveja dos cachorros. Ele disse que ele se sentia menos que um cachorro, porque ninguém olhava para ele como o olhar de um ser humano. E foi muito... Eu tenho um outro relato, que eu vou deixar para outro vídeo, que também foi de um morador de rua e também foi de Porto Alegre. E aquele foi bem impactante, assim, porque eu consegui vislumbrar o que ele estava me relatando. Então foi me mostrado que ele estava me relatando. E parece que a gente olha com os nossos próprios olhos, aquilo assusta, né? Mas esse caso desse irmão também vale a reflexão desse olhar humano, né? Onde que está o nosso olhar humano, fraternal, de amor, de carinho? Imagina, ele morreu ali, ele disse sozinho, deitado sobre a caixa de papelão dele, porque ele não queria. Tem os lares, né? Tem os lugares de acolhimento, enfim, mas ele que estava doente da garganta, tinha câncer na garganta, só que ele falou que tudo que, com o passar do tempo, ele ficou cada vez mais duro também. Ele não queria ficar seguindo tantas regras que mandavam seguir. Tu vai nesses lugares, tem que tomar banho, não pode fumar, não pode beber, né? Tem várias regras. E ele não queria mais. Ele disse que já estava passado da idade, que ele não queria mais nada, ele só queria morrer de uma vez, em paz.
só queria morrer. E isso vale muito assim da gente pensar, né? Até eu vou falar o outro relato também, outro vídeo. Nossa, como isso é impactante, né? Uma vida que passou por aqui, um irmão que passou por essa terra e ele era invisível. Ele disse que ele era invisível aos olhos das pessoas ali. Eu morava bem próximo ali do centro de Porto Alegre. Eu morava perto do mercado público ali, algumas quadras. Eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, que daí pra mim conseguir fazer toda a visita que eu mencionei antes no começo do vídeo, né? Mas como isso é impactante, né? Como a gente não tem noção também de algumas situações e já começa no julgamento, julgar as pessoas, já começa... por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Tá, mas e o nosso tema de casa, né? E o nosso tema de casa e o nosso olhar fraternal, onde está? Então, esse é o relato de hoje. Espero que a gente consiga, né, assim como Jesus nos ensinou a não julgar e sim olhar com esse olhar de mais amor, mais acolhimento sobre as pessoas. Me conta aqui nos comentários o que você achou, o que te tocou, o que vem desse relato espiritual para você. E imagina, ele achava que ele era menos que um animal. Então, ninguém tem que se achar menos que ninguém, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos da criação. A criação habita todos nós, as plantas, os animais, todos os seres, os que estão na terra, os que estão fora da terra. Todos nós somos criações desse grande ser. Então, vale então esse olhar que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Já se inscreve no canal, já curte o vídeo, que assim vai estar me ajudando, vai estar impulsionando, estar encaminhando o vídeo para mais pessoas, tá bom? Um beijo, um grande abraço a todos!